Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação Márcio Caparica. Esta semana, o lado B do pensamento LGBT brasileiro. Qual é a importância de se abrir um espaço acadêmico para refletir sobre a cultura LGBT? A primeira motivação foi uma motivação política de direito à memória, né? De direito à memória, de direito à luto, de direito a uma percepção de comunidade e uma luta para que na nossa comunidade essas pessoas permaneçam vivas. A gente tem direito à nossa memória, a gente tem direito a perceber que a gente tem uma referência cultural, porque uma pessoa LGBT, quando ela sai do armário, por exemplo, para a família, muitas vezes ela é a única pessoa LGBT que ela conhece, né? Como a cultura LGBT brasileira é diferente da cultura LGBT do resto do mundo? E aí a pergunta do João Silvério com esse diálogo com o Aguinaldo Silva é: quais são esses lugares de fissura que diz da produção brasileira, né? Que diz de um lugar que não pode ser revelado, que não pode aparecer, mas mesmo assim existe, produz linguagem, produz pensamento. Eu lembro quando a gente foi acionar a família para que o corpo fosse levado para ser enterrado em Manaus. O dilema que a gente passava era: se ela for enterrada em Manaus, ela vai ser enterrada com roupa masculina, o nome masculino, com o cabelo cortado, sem o seu nome, né? E se ela for enterrada em Brasília, vai ser enterrada como indigente. Olha que horrível, né? E isso é a concretude da falta de direito ao luto, que é uma grande parte da comunidade LGBT tem. É você não poder ser lembrada ou lembrado pelo que você foi e pelo que você é, e continuar sendo, assim. Que a gente nunca ia conseguir produzir conhecimento para competir com os europeus se a gente pensasse que a gente era europeu. Porque a gente não tem o mesmo acesso, a gente não tem as mesmas bibliotecas, a gente não tem as mesmas coisas. Mas a gente tem muitas coisas que essa galera não tem. E essas coisas têm que ser reconhecidas e tem que virar espaços de pensamento. Como essa disciplina afeta a vida de seus alunos? O relato mais interessante que eu tive de um aluno foi um aluno que, depois que fez essa matéria, falou assim, né? Essa matéria me ajudou a perceber coisas em mim que eu nem sabia que sentia, né? Que eu nem sabia que existiam em mim. E aí o que eu achei legal, assim, é como essa referência de comunidade transforma as pessoas, cria espaços de acolhimento. E aí, descobri por que ela estava na matéria. E ela foi fazer a matéria porque ela estava grávida. E ela disse assim: eu não sei o que tem na minha barriga, e eu quero estar preparada e saber como educar meu filho ou filha. E quais são os principais pensadores LGBTs selecionados para esse curso? Foi o Herbert Daniel, Anderson Rezer, Cassandra Rios, o João Silvério Trevisan, o Zé Celso, o Elliot Sica, o Herbert Daniel, o Glauco Matoso, o Anderson Rezer, a Cláudia Wonder, a Vange Leonel, a Leila Mícolis, a Marisa Fernandes. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro, que estou muito rica e não suporto mais o breque do Pantera. Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Ser LGBT é algo que nós todos vivemos todos os dias, pelo menos nós todos, a maioria dos ouvintes do programa, imagino. Mas também é bom não só viver ser LGBT, como também refletir sobre o que isso significa. Tem muita gente que faz isso, que pensa o que os LGBTs têm de particular. Muitas vezes seus pensamentos alcançam até mesmo quem não está estudando isso. Hoje o tema do programa é Pensamento LGBT. E o nosso convidado é o Felipe Areda, antropólogo e professor da UNB, que começou uma disciplina lá chamada Pensamento LGBT Brasileiro. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Márcio. Obrigadão pelo convite. Acertei tudo na apresentação? Acertou. Na verdade, assim, a matéria está sendo ofertada pela terceira vez, né? Se eu não me engano, a primeira vez que eu ofertei ela foi em 2013. E agora a terceira edição da matéria, tá bem legal. Então, Felipe, explica brevemente para o ouvinte o que é essa disciplina Pensamento LGBT Brasileiro.
Então, assim, na Universidade de Brasília, os núcleos de pesquisa podem oferecer matérias interdisciplinares, né? Que são matérias que não são oferecidas para nenhum curso, mas qualquer curso pode cursar, né? Uhum. E essa é uma matéria que ela é oferecida pelo Núcleo de Estudos da Diversidade Sexual e de Gênero, e ela saiu com esse nome mesmo, né? Pensamento LGBT Brasileiro. É até bastante inovador, assim, porque normalmente na universidade as matérias saem como estudos de gênero, diversidade sexual e gênero. Foi a primeira vez que a gente conseguiu escrever numa matéria mesmo a comunidade LGBT como espaço de produção de conhecimento, né? Que ótimo. Então ela é uma matéria de 4 horas semanais, ofertada para todos os cursos. Esse semestre a gente está com 60 alunos e alunas e teve uma fila de espera de 160 pessoas, assim. Uau, sucesso, hein? Foi bem legal, assim. E aí ela é uma matéria voltada para ler só autores e autoras LGBTs que produziram no Brasil, assim. Bem, a gente vai já entrar no assunto profundamente, mas entanto vamos antes lembrar o internauta que a gente tem um blog, www.ladobi.com, onde eu escrevo hoje, eu vou falar sempre que dá, porque eu escrevi pouco essa semana, foi mal, internauta, mas enfim, final de dia não tem muito trabalho, a gente se vira com o melhor que dá. Temos 2 posts para enfim, falar essa semana. O primeiro deles é uma campanha de relações públicas muito legal, de uma ONG americana chamada Planting Peace. Eles botaram uma câmera num balão de alta altitude, estratosférico, sabe como é que chama? E filmaram, e junto com a câmera colocaram uma bandeira LGBT e fizeram um vídeo em que eles, pela primeira vez, segundo eles, e eu acredito que é verdade, levaram uma bandeira LGBT para o espaço, simbolicamente tomando espaço para a cultura LGBT e declarando que o universo, ao contrário da Terra, é um lugar onde não há preconceito, nem homofobia, nem transfobia. O que é ótimo, né? Eu achei lindo e o vídeo é muito bonito também, a mensagem deles é bem legal, vale a pena ser visto. Outra coisa, padre não, eu já tô demovendo o Francisco. Papa Francisco pode chorar suas lágrimas de sangue. Saiu hoje uma notícia de 2 freiras, ex-freiras, que se casaram na Itália. A Itália, desde maio, permite união civil para casais homossexuais, porque a União Europeia entende que países que não oferecem algum tipo de garantia para casais homoafetivos está roubando esses casais e seus direitos humanos. Fez muita pressão na Itália e eles, então, acabaram cedendo e liberando o casamento homoafetivo lá, apesar do Vaticano. Então hoje temos essa notícia linda de 2 freirinhas franciscanas missionárias que se conheceram na América do Sul, se apaixonaram e daí deixaram de ser freiras e foram para a Itália se casar. E elas dizem que Deus quer que as pessoas sejam felizes, vivam seu amor à luz do dia, o que é verdade. E faz a gente pensar no que a Igreja Católica está perdendo, porque afinal são 2 pessoas de profunda fé na Igreja Católica, a ponto de fazer trabalho missionário, de viajar o mundo pregando, e que poderiam continuar fazendo esse trabalho e educando pessoas e espalhando mensagem positiva por aí juntas, e no entanto, apenas porque são lésbicas e querem se casar, estão excluídas da Igreja Católica. Não é triste, Felipe? Mas eu acho bastante interessante quando pessoas religiosas e figuras públicas religiosas começam a aparecer, né? Uhum. Na comunidade LGBT e se posicionar. Acho bastante interessante, assim. O que isso serve de referência para pessoas que são religiosas, não querem abandonar sua fé ou a mesma instituição, né? E mesmo assim querem viver livremente seus amores, seus afetos, sua sexualidade. Uhum. E eu acho que é bonito exatamente isso, né? Que mostra até também para os héteros e para as pessoas tradicionalmente religiosas que a fé não é algo antagônico à homossexualidade, né? E também e que não a solução para você viver com fé sendo homossexual não é uma vida de celibato como recomenda-se. Uhum. Bestas. Enfim, essas e outras notícias você pode acompanhar no www.ladobi.com. Felipe, então vamos agora falar sobre todo isso. Tem uma lista enorme de perguntas aqui, das minhas dúvidas e curiosidades. Como começar? Você falou que a disciplina foi criada em 2013.
Isso. E eu vi umas notícias de que os alunos tinham tomado essa iniciativa e tal. Como é que foi esse início da disciplina? Veio dos alunos? Veio de algum evento? Como foi? Então, eu sou um dos fundadores desse núcleo de pesquisa, né, na UNB. Fui um dos fundadores quando eu ainda estava na graduação, e eu apresentei a proposta de criação dessa matéria, na verdade, em 2010, justamente no ano que tinham falecido 3 pessoas, para mim, muito importantes para a comunidade LGBT brasileira, né? Que foi o ano que faleceu o Roberto Piva, o grande poeta maldito, assim, o Wilson Bueno, que foi um precursor tanto da imprensa LGBT como... tem uma produção de contos muito bonitas, e a própria Cláudia Onder, né? Sim. E foi o que me impressionou naquele contexto, assim, né? Foi 2010, essas pessoas faleceram, pessoas fundamentais na nossa história, e as pessoas não sabiam quem né? As pessoas à minha volta, meus amigos, as pessoas que me relacionavam, parte dessa imprensa LGBT não falava quem eram essas pessoas, né? Mais grave ainda, o Wilson Bueno morreu em Curitiba em decorrência de homofobia, né? Putz. E aí, tipo, a gente perde figuras importantes da nossa história, e aí surgiu com... A primeira motivação foi uma motivação política de direito à memória, né? De direito à memória, de direito a luto, de direito a uma percepção de comunidade, e uma luta para que na nossa comunidade essas pessoas permaneçam vivas, né? Lembrando uma coisa que eu aprendi com as bichas mais velhas, que bicha não morre e vira purpurina. Então eu queria criar mecanismos de continuar contaminando a juventude com as experiências, com os afetos, com os pensamentos dessas pessoas. Então, além disso, assim, uma coisa que sempre me incomodou na minha pesquisa, na minha formação universitária e tal, é que os estudos de gênero e sexualidade no Brasil são muito importados, né? As pessoas leem muitos autores e autoras de fora, e ignoram que aqui no Brasil teve uma produção muito interessante, uma produção muito relevante que ainda não é estudada, né? Um exemplo, por exemplo, é o Herbert Daniel, que é um escritor que participou, que foi militante, participou da guerrilha armada, chegou a ser pré-candidato a presidente do Brasil, e tem um livro dele, que é uma autobiografia, chama Meu Corpo Daria um Romance, que pra mim é um dos livros de teoria de gênero mais geniais, assim, que eu já li na minha vida, assim, e que antecipa muios debates que só vão chegar nos anos 90, nos anos 2000 no Brasil, assim. Quando que foi escrito esse livro? 84. Livro de 84. Ou, por exemplo, tipo, na aula passada, a gente estava estudando um livro do Anderson Rezer, que é um menino transexual que publicou em 1982 uma autobiografia contando a sua vida na FEBEM. Putz. Como chama assim, esse livro? Queda para o Alto. É um livro lindo, assim. Até virou um filme chamado Vera, de 1987. E esse livro foi um best-seller, né? E aí, por exemplo, várias pessoas que na universidade se debruçam numa militância de homens trans, no debate sobre homens trans, assim, ignoram que a gente teve em 82 um livro que foi um best-seller publicado por um homem trans, adolescente. Nossa, totalmente, eu também não sabia, estou me sentindo parte do... essa ideia, assim. Né? Então, assim, e eu acho que esse é o efeito legal, assim, chegar para a turma, isso é interessante, a maior parte é LGBT, e você chegar para uma galera que está entrando na universidade agora, que ou acha que tudo isso é muito recente, e lê, por exemplo, um livro da Cassandra Rios, que publicou o primeiro livro sobre lesbiandade no Brasil em 1946. Quando tinha 16 anos, e que foi durante décadas a autora mais lida no Brasil. A primeira pessoa a vender 1 milhão de cópias no Brasil. Uau! Ou da Penteado, que fez a primeira exposição de arte homoerótica no Brasil em 1948. E foi a primeira figura pública no Brasil a sair do armário, né? Então eu acho que tem uma ideia que a gente tem direito à nossa memória, a gente tem direito a perceber que a gente tem uma referência cultural, porque uma pessoa LGBT, quando ela sai do armário, por exemplo, para a família, muitas vezes
ela é a única pessoa LGBT que ela conhece, né? Ela não tem outras referências de comunidade, de cultura. Claro que isso tá mudando com a internet e tal, mas essa ideia de eu não tô sozinha, assim, eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória, eu tenho pessoas que produziram coisas, tem artistas, tem escritores, escritoras, artistas plásticos, tem muita coisa, né? E é nossa memória. Você acha que uma matéria como a sua acaba dando legitimidade para a cultura LGBT, somente no Brasil? Acho que essa ideia, assim, né? Eu acho que ainda tem uma ideia de que artista não tem sexo, né? Ou então que o pensamento não tem sexo, o que é uma enorme bobagem quando a sexualidade modula a nossa experiência, organiza os regimes de verdade na nossa sociedade, e organiza o jeito que a gente produz conhecimento, a gente olha para o mundo, né? Eu gosto muito de uma coisa que o Zé Celso diz, e uma definição que ele usa de cultura, né? Ele diz que cultura não cria grupo, cria cosmos. E cosmos são maneiras de ler, ver, sentir e interpretar o mundo. Eu acho que tem um cosmos LGBT, algo que a nossa experiência enquanto comunidade nos coloca. E isso diz de um lugar, né? Um lugar de olhar, de perceber a realidade e tal. Mas acho que também é legal, só desculpa interromper você, mas é que isso também é legal porque acaba mostrando, elevando a cultura LGBT também, né? Porque muita gente está acostumada a pensar que a cultura LGBT é aquilo que acontece na boate, não que não seja também. Sim. E que as coisas nobres e sérias estão a parte disso, o que é uma mentira, né? Então não é bem uma matéria, por exemplo, só sobre teoria de gênero e sexualidade, sobre história do movimento LGBT, né? Um exemplo, assim, a gente estava discutindo ditadura militar e a organização da opressão a crianças e adolescentes lendo um autor trans. Então, assim, o que na experiência do Rezer, que viveu dentro de uma instituição como essa e viveu nessa particularidade de ser um menino trans dentro de uma instituição de internação feminina, o que isso revelava sobre as opressões do regime militar às crianças e adolescentes, as opressões que organizavam um controle sobre os corpos, sobre a infância. Então, não necessariamente na matéria a gente vai estar sempre debatendo sexualidade e gênero, mas partindo desse lugar, desse olhar, para pensar outras coisas também. Muito bacana. O relato mais interessante que eu tive de um aluno foi um aluno que depois que fez essa matéria falou assim, né? Essa matéria me ajudou a perceber coisas em mim que eu nem sabia que sentia, né? Que eu nem sabia que existiam em mim, né? No sentido de que ao ler pessoas que tinham experiências próximas, mesmo escrevendo décadas atrás, ele conseguiu perceber na experiência dele, verbalizar e ter linguagem, né? Eu acho que em alguma medida, como diria o Lord Alfred Douglas, né? O companheiro do Oscar Wilde. A gente é o amor que não usa dizer o nome, né? Como se a gente ainda tivesse uma impossibilidade de falar, de expressar nossa linguagem, de criar nossa linguagem. Tem uma tendência também de tentar ocultar a sexualidade de pensadores, intelectuais, criadores de cultura quando são LGBT, né? Porque... Sim. Eu achei legal, você começou falando que te incomodava que muito do que se estuda de cultura de gênero e tal no Brasil é importado. O que você percebe que é particular da cultura brasileira no campo LGBT? Como ela se diferencia do que se faz lá fora? Eu acho que é muito importante pensar, assim, como por exemplo, assim, tipo... grandes figuras produtoras do tropicalismo, né? No Brasil são figuras LGBTs, né? Tipo o Zé Celso, por exemplo, né? Um grande produtor cultural da nossa comunidade. Então era uma reflexão que produziu muitas coisas sobre sexualidade, mas produziu muitas coisas sobre uma reflexão sobre nação também, né? Sobre como reflexões sobre antropofagia, sobre a relação que a gente estabelece com outras produções culturais. Então acho que essas reflexões são muito interessantes, assim. Eu acho que um precursor dessa reflexão teórica é o João Silvério Trevisan.
No começo do livro dele, Devassos Paraísos, que eu ainda acho um livro pioneiríssimo em fazer esse debate sobre produção cultural no Brasil, eu gosto muito quando ele cita um conto do Aguinaldo Silva, que é a história de uma bicha que está entrando no cinema pornô. E o cinema pornô é uma imagem bem interessante, né? Porque é o que não pode ser. O desejo que é realizado lá dentro não é o que é exibido, né? A maior parte dos cinemas pornôs no Brasil passam filmes héteros. E aí ele vai narrando essa bicha entrando, olhando o filme passando que é hétero, até chegar na parte mais escura do cinema, onde tá os homens vivendo seus desejos homoeróticos. E até que ele vê numa parede pichada, assim, o Cine Iris, o Cinema Iris também é Brasil. E aí a pergunta do João Silvério com esse diálogo com o Aguinaldo Silva é: quais são esses lugares de fissura que diz da produção brasileira, né? Que diz de um lugar que não pode ser revelado, que não pode aparecer, mas mesmo assim existe e produz linguagem, produz pensamento. Um exemplo, assim, uma das mais antigas produções culturais LGBTs no Brasil é a festa da Chiquita, que é no meio de uma festa católica, em Belém, né, no meio da festa do Círio. Inclusive é tombada como um patrimônio cultural, junto do Círio. E eles fazem uma procissão de um viado ligado à procissão que a igreja faz da santa. Então, isso acontece há décadas, antes de existir parada gay no Brasil. Você vê muita apropriação cultural do mundo heteronormativo da cultura gay sem dar crédito? Como assim? Por exemplo, umas coisas que me ocorrem, volta e meia, e isso é um exemplo bem banal, mas assim, volta e meia aparece uma personagem na novela, em geral mulher, que fala todas as gírias do Pajubá, e daí essas expressões se popularizam, viram um bordão enquanto a novela está no ar. Já aconteceu mais de uma vez. E, no entanto, nunca se fala assim que ela pegou, nunca se deixa explícito que ela pegou esse pajubá das bichas todas. Isso parece bem como algo que é particular da personagem. Eu acho que isso é algo interessante para mostrar que a gente produz cultura, e uma cultura tão interessante que é apropriada, né? Uma cultura que é apropriada. E eu acho que a gente precisa criar espaços de reconhecimento dessa cultura, né? Um direito a um reconhecimento de um patrimônio cultural. E aí o que eu acho interessante é que a gente pode falar desse patrimônio cultural de duas formas, né? É tanto uma cultura produzida por pessoas LGBTs, né? Por exemplo, os autores e autoras LGBTs que produziram literatura, que produziram artes plásticas, que produziram no teatro, que produziram dança, né? Que produziram moda. Isso é um lado, né, da cultura LGBT, assim. Pessoas LGBTs produzindo cultura dentro dessa comunidade. Um outro lado, e eu acho que isso é bem interessante, é pensar como a comunidade LGBT se apropria da cultura hegemônica e muda o sentido dela. Tipo, um exemplo não brasileiro, né? Como é que ABBA, que é uma banda de dois casais hétero, que tem todas as suas músicas tematizando questões hétero, virou uma banda ícone gay. Né, assim. E eu acho isso interessante, né? Quais são as mudanças de sentido que fez, sei lá, a Suzana Vieira virar um ícone pra comunidade LGBT na produção de memes, né? Mas acho que mesmo antes de você pensar no exemplo bem recente, tipo, Valesca Popozuda, ela não tinha a princípio a ideia de virar diva das bichas, né? Ela é bem hétero, aliás. Sim. E, no entanto, com o andar da carreira, ela se tornou... E outro exemplo de Vanessa Camargo, né? Que, tipo, na verdade, ela quer ser, ela não começou assim, mas ela tá lutando pra virar uma... Tenta bastante, né? Tenta bastante. Mas isso eu acho interessante. Como uma cultura, uma produção cultural que não diz da nossa comunidade se torna a nossa comunidade. Isso é uma coisa bem legal de pensar, né? E quando eu falo de comunidade, eu falo de pessoas que tomam muitas vezes uma opção cultural e não necessariamente são LGBTs. Eu acho que o grande exemplo é o Que Maravilha, né? Sim. Não necessariamente é uma figura LGBT, mas ela é parte da comunidade LGBT. Sim, ela acabou se tornando um símbolo mesmo, não sendo, e nunca, assim, na verdade acho que é um caso em particular, né, porque ela era uma pessoa muito esclarecida, né, então ela não tinha metade dos problemas que nós, meros mortais, temos. Verdade. Quais são os principais... Você estava falando do pessoal que, né, do pessoal que vocês estudam e tal, mas
tem dos produtores de cultura, assim, mas pensadores brasileiros que refletem sobre a cultura LGBT no Brasil e que estudam isso, analisam, quem vocês trazem? Então, a gente privilegia nesse curso, assim, é uma escolha minha, assim, é tentar ler o mínimo possível textos acadêmicos, né? Textos tradicionalmente acadêmicos. Então, assim, eu não coloco texto publicado no espaço acadêmico porque eu acho que a gente precisa pensar justamente o que LGBTs trazem de inovação de linguagem, né? Sim. Então a gente lê muita autobiografia, ensaio, poesia, mas tomando esses textos como textos de produção de teoria. Não texto para ser objeto de estudo, né? Mas um texto que é para a gente dialogar com ele. Então... a gente lê nesse curso, só citando por alto, né? O Zé Celso, o Elliot Sica, o Herbert Daniel, o Glauco Matoso, o Anderson Rezer, a Cláudia Wonder, a Vange Leonel, a Leila Mícolis, tipo, a Marisa Fernandes, uma série de pessoas que tem uma produção muito interessante e bastante ignorada, assim, no universo acadêmico, assim. Uhum. Além disso, tem uma experiência bem legal. Isso começou na segunda vez que eu ofertei, né? Eu dei um módulo no curso sobre poesia marginal e sobre a discussão que vários autores LGBTs fazem sobre relação entre sexualidade e poesia de contracultura. E aí eu resolvi fazer um sarau de poesia LGBT. Olha. Passei um trabalho em grupo, né? Pra galera, cada 3 alunos escolhiam um poeta ou uma poeta. E eles resolveram fazer um evento aberto. A gente vai fazer esse semestre de novo. E pra minha surpresa, apareceu 250 pessoas no sarau, assim, organizado de um dia pro outro. E aí, tipo, as pessoas tiraram seus textos do armário, né? Tiraram a sua voz do armário. Teve até um menino bem fofinho, assim, que ele levou um texto e ele falou que quando ele se apaixonou a primeira vez por um menino, ele criou um blog e ele não tinha coragem de falar que era por um menino. Então ele escrevia sempre como se fosse para uma menina, e que era a primeira vez que ele ia ler em público o texto dele falando o gênero correto que ele era apaixonado. Que demais. E aí o que eu achei legal, assim, é como essa referência de comunidade transforma as pessoas, cria espaços de acolhimento. Porque eu acho a militância tradicional, assim, e principalmente essa militância que cresce cada vez mais na internet mesmo, é uma militância muito bélica, né? É uma militância de eliminação total do outro, uma militância que, tipo, ou você tá do meu lado com todas as minhas características, a gente tá junto. Uhum. É um espaço... A militância não é acolhedora, né? A militância é um espaço muito agressivo. Acho que somente na internet as pessoas precisam muito marcar a sua identidade de alguma maneira e fazem isso muitas vezes eliminando aquilo que elas julgam que não faz parte da sua identidade, de tudo ao seu redor, né? Criar suas microbolhas. E um patrimônio ético, político, estético da comunidade LGBT é justamente o contrário. Era como a gente produz política pela afetação. Uhum. Como a gente produz um pensamento afetado, né? Eu gosto muito dessa ideia porque eu era muito xingado de afetado quando criança e adolescente, então eu gostei. Agora eu vou produzir um pensamento afetado, trazendo um afeto. Mas é ótimo, eu vou adotar esse termo afetado e também vou pegar a lesbiandade, que também é outra coisa que um dia me falaram, mas poxa, lesbianismo, ismo não é doença? Eu falei, putz, mas não tem nenhum termo outro que as pessoas utilizam. Lesbiandade é ótimo. Nunca mais escrevo, né? Lesbianismo. Demais. E assim, isso porque assim, a gente teve uma produção de conhecimento e produtores culturais LGBTs que conseguiam falar para além da comunidade LGBT. Um exemplo, sei lá, Ney Matogrosso. Uhum. O último show do Ney Matogrosso que eu fui, tinha um tiozinho hétero do meu lado gritando lindo, sabe? Ou a Cassandra Rios, assim, que era lida por todo mundo, assim. Uhum. O que tinha nessa galera que eles conseguiam afetar outras pessoas? Eu acho que é uma pergunta política pra gente. Mas como isso você não pode também refletir, isso é uma questão que eu também não tenho resposta. Eu tenho a impressão, principalmente nos anos 70, 80, 60... como a homossexualidade já era um tabu que ninguém se falava, muito menos, transexualidade então muito menos. As pessoas não imaginavam que realmente fosse, então de repente um Ney Matogrosso, é um cara que rebola, mas ele não é viado, né? Tipo, tem um monte de gente que achava que Freddie Mercury não era gay.
E aí gostava de Queen, tal. E porque era muito mais tabu naquela época. Hoje em dia, por ser menos tabu, as pessoas saberem que 97% de chance que aquele menino, que o Lineker, ao se vestir de mulher e usar maquiagem e rebolar no palco, é gay, acabam, né, essa percepção de que existe a homossexualidade, a transexualidade no mundo, acaba fazendo com que elas não tenham mais como fingir que não estão vendo e às vezes tornem-se mais agressivas, não acham? Eu acho que, assim, eu acho que a gente era muito mais criativo nos anos 70 e nos anos 90, até em decorrência da epidemia de HIV/AIDS, né, tem um retrocesso cultural na comunidade, né? Que é esse retrocesso do gay, macho, malhado, saudável, né? Que até é uma resposta cultural, assim, você cria um gay que precisa parecer saudável porque todo mundo acha que o gay é doente. Sim. E aí você tem um retrocesso cultural mesmo, né? Essa ideia de uma certa ousadia, de uma certa reflexão de produção criativa, acaba sumindo, né? E a gente nasce nessa geração. Eu nasci em 87, né? Eu sou alguém que nasceu a partir depois da epidemia, né? O Marquito morre em 83, então eu sou alguém que ouviu primeiro falar de doença e depois sobre sexo. Sim. É uma geração muito conservadora, né? É uma geração que eu acho que não tem como sobreviver mentalmente a ter crescido com banheira do Gugu e eu que sou 10 anos mais velho que você, que já tinha noção do que estava acontecendo e via, né, Cazuza morrendo e a banheira do Gugu lá e o programa Coquetel, né? Nossa, marco da minha infância, e não sabia lidar com aquilo tudo. Eu acho que a gente precisa cada vez mais, assim, recuperar o nosso direito à memória. E que é algo que a gente fala, assim, tanto de um jeito político, né, reivindicando uma política cultural LGBT, abrindo esse debate, mas eu acho que de uma forma muito concreta, sei lá, por exemplo, eu tive uma amiga travesti que faleceu aqui em Brasília, né? E ela era de Manaus, assim. Eu lembro quando a gente foi acionar a família para que o corpo fosse levado para ser enterrado em Manaus. O dilema que a gente passava era: se ela for enterrada em Manaus, ela vai ser enterrada com roupa masculina, o nome masculino, com cabelo cortado, sem o seu nome, né? E se ela for enterrada em Brasília, vai ser enterrada como indigente. Olha que horrível, né? E isso é a concretude da falta de direito ao luto, que é uma grande parte da comunidade LGBT tem. É você não poder ser lembrada ou lembrado pelo que você foi e pelo que você é, e continuar sendo, assim. Eu realmente acredito que bicha não morre, bicha vira purpurina, e que em comunidade nunca se morre. Em comunidade você continua fazendo parte e compondo a existência daquelas pessoas. Então, pra mim, cada aula que eu dou, assim, é o Herbert Daniel que atravessa a minha existência, o Daci Penteado que atravessa a minha existência, o Jorge Guingli Filho que atravessa a minha existência, a Marquesa, que faleceu ano passado, que atravessa a minha existência, é a Vange Leonel. Existe no seu trabalho um esforço para eliminar os armários que foram criados na cultura brasileira? Eu acho, assim, eu tento, no geral, assim, buscar pessoas que enunciaram a sua sexualidade, assim. Porque eu não gosto muito de uma certa leitura que vai tentar buscar indícios de pessoas que nunca falaram sobre isso, né? Então, assim, tal pessoa... Vamos pegar de Mário de Andrade, por exemplo. O Mário de Andrade falou sobre isso, né? Ele escreveu sobre isso está na poesia dele. Então a gente tem mas é engraçado porque o Mário de Andrade, mesmo assim, até porque eu, como alguém que fez vestibular, quando eu fiz vestibular 15, 20 anos atrás, era uma revelação, assim, tipo, olha, gente, eu vou revelar uma coisa pra vocês, tá? Mas Mário de Andrade é gay, hahaha, tipo, porque tem a impressão que antes, até dos anos 90, as pessoas meio que abafavam isso, né? É muito recente, né? Olhar pro Mário de Andrade como alguém gay, né? Ou então...
Então, quando eu falei dos armários, não só dos armários que as pessoas colocavam, mas como o armário que a crítica e o resto da cultura enfiava as pessoas também. Eu acho que tem um trabalho que é bem difícil, que é lutar contra as famílias, né? E o papel que as famílias fazem de colocar os produtores culturais no armário. Um exemplo, por exemplo, é o Harry Laus, assim, que o acervo dele tá na UFSC, e a professora Tânia Ramos tem um trabalho excelente, assim, de visibilizar que o Harry Laus sempre falou que era gay, e isso tá na produção dele. Por exemplo, às vezes familiares que preferiam que isso ficasse escondido. Eu lembro que eu queria fazer uma homenagem pública ao Daci Penteado, e eu entrei em contato com herdeiros do Daci Penteado que não gostaram do que eu queria fazer e meio se opuseram, porque eles queriam que o Daci Penteado fosse lembrado como grande artista, não como... E assim, o Daci Penteado... E tipo, ser gay vai manchar a reputação dele de artista. O sonho do Daci Penteado era a criação de uma arte de museu, um museu de arte homoerótica no Brasil. O Daci Penteado foi um dos grandes articuladores culturais que permitiu surgir o Lampião da Esquina. O Daci Penteado foi a primeira pessoa a sair do armário no Brasil. Foi um dos militantes pioneiros no debate sobre a AIDS. E aí, tipo, você pega e enterra isso, assim. Outra coisa, por exemplo, assim, os nossos patrimônios culturais têm que estar nas mãos de quem? A navalha da Madame Satã está no Museu da Polícia. Ele não tem que estar no Museu da Polícia. Assim, tem que estar no museu da nossa comunidade. Assim, a Madame Satã tem que contar a nossa história de resistência, não a história de opressão. Interessante, não tinha pensado nisso. Quer dizer, a gente tem que fazer um resgate não só da nossa obra, mas também da nossa imagem, né? Tipo, sim, para se construir como uma identidade LGBT brasileira. E do nosso patrimônio material, assim, né? A gente precisa ter acervos guardados, acervos públicos. A gente precisa garantir que essa memória possa ser estudada, pesquisada, né? Que o que a gente está produzindo tenha registro histórico, né? Eu sou o louco que fica copiando todos os sites LGBTs, assim. Inclusive o seu. Que ótimo, porque... eu te dou um backup de presente. Eu vou adorar. Porque, por exemplo, assim, a Vange Leonel, que faleceu há 2 anos, tinha no Mix Brasil uma webnovela que chama Memórias da Mulher Macaca. Ela se perdeu. Putz. Porque a página que estava no ar saiu do ar, né? Então, assim, como que a gente tem uma política de registro de memória? Eu acho isso fundamental, né? É fundamental mesmo. Impressionante. Você estava falando que a maioria dos seus alunos são LGBT. Eu quero saber quantos dos alunos do curso de pensamento LGBT brasileiro são LGBT e qual que é a porcentagem de LGBTs? Eu não sei exatamente, assim, eu acho que 90% da turma é LGBT. A população trans ainda é pequena na universidade, né? Então é algo que está aparecendo mais agora e aumentando, né? Mas eu, por exemplo, eu acho que uma das experiências mais legais que eu tive foi com uma aluna que era hétero. Hétero, até onde eu saiba. E uma mulher cis hétero, e que ela nunca falava na aula, assim, nunca. Não dizia nenhuma palavra, assim. Passou todo o curso sem falar nada, e no último dia eu sentei com ela para fazer uma avaliação, assim, do processo. E aí, tipo, descobri por que ela estava na matéria. E ela foi fazer a matéria porque ela estava grávida, e ela disse assim: eu não sei o que tem na minha barriga, e eu quero estar preparada e saber como educar meu filho ou filha. Ah, que pessoa maravilhosa. Tipo, muito fofo, né? Assim, né? Caramba, que legal, assim. É uma abertura de possibilidade que eu nem tinha imaginado. Que demais. Esse semestre eu até brinquei, né? Tipo, eu sei que tem pessoas héteros aqui nessa matéria, mas eu vou falar como se não tivesse. Vou falar sempre no plural da comunidade LGBT, pra vocês terem a experiência que eu sempre tive nas minhas matérias, né? Tipo, a minha vingança Sim. Coletiva de criar um espaço onde a heterossexualidade, a cisnormatividade não seja referência.
Que ótimo. Você falou, né, que teve a experiência do sarau. Os seus alunos, eles produzem algo no final do curso? O que eles produzem? O que te chamou a atenção? Se é que eles produzem? Tem uma galera que produz coisas incríveis, né? Produz poesia, produz... e que vai tentando, e isso é muito difícil, né? Porque elas entram na universidade e elas não têm referência de linguagem. E acabam deixando isso de lado, acham que não é importante e tal. Então tem o maior esforço de fazer as pessoas tirarem as coisas do armário. E de situarem a experiência delas no processo de produção de conhecimento. Isso quer dizer, para mim, fazer uma produção cada vez mais objetiva. E eu acho que falar de forma localizada traduz objetividade na produção de conhecimento. Porque ninguém fala de lugar nenhum. Não existe esse lugar. Você tem que explicar melhor isso. Toda produção de conhecimento é situada. Só que quando é situada num lugar de poder, isso não se anuncia. Mas a gente precisa sempre saber as condições de produção de conhecimento. Isso diz sobre o que a gente tem que olhar num texto, o que a gente tem que olhar numa tese. Então, eu incentivo muito que os alunos e alunas produzam conhecimento a partir de uma compreensão de quem são eles, né? E como que eles são, assim, transformam e trazem reflexões interessantes. Eu tinha uma professora, a Rita Laura Segato, uma grande feminista, ela dizia que a gente nunca ia conseguir produzir conhecimento para competir com os europeus se a gente pensasse que a gente era europeu. Sabe? Sim. Se a gente... Porque a gente não tem o mesmo acesso, a gente não tem as mesmas bibliotecas, a gente não tem as mesmas coisas. Mas a gente tem muitas coisas que essa galera não tem. E essas coisas têm que ser reconhecidas e tem que virar espaços de pensamento. E eu acho que isso é interessante. Como que o mundo acadêmico e essa reflexão que vocês fazem pode começar a ajudar, vamos dizer, objetivamente, as pessoas fora do mundo acadêmico? Eu acho, por exemplo, que ampliar, sei lá, para alunos e alunas que vão se transformar, por exemplo, em professores e professoras. Eu acho que aumentar o campo de referência, de repertório deles, tem uma transformação enorme, né? Porque essa galera vai atuar no mundo, né? Uma grande parte vai dar aula, e eu acho que trazer essas referências é importante, né? Eu queria muito que a gente tivesse, como teve uma entrada nos últimos anos, com a luta do movimento de negros e negras, da luta antirracista, de começar a trazer o conhecimento produzido por pessoas negras e a produção africana para os currículos, né? Sim. Eu acho que a gente precisa fazer isso, e quando a gente faz isso mostrando, essa galera produz coisas muito incríveis. O que você acha de iniciativas como a do nosso novo governo, que está tentando diminuir as humanidades do ensino médio? Terrível, né? Assim, é um projeto de desmonte das políticas sociais, da educação, das políticas sociais. A gente tá num contexto muito difícil e muito preocupante, assim. Eu fiquei bastante... tem um GT, um grupo de trabalho no MINC de cultura LGBT. O João Willis foi chamado para esse GT e se posicionou que não participaria de um GT desse debate num governo golpista, né? Olha. Eu acho aí uma posição bem interessante, e ao mesmo tempo a gente vai ter que criar um espaço à margem, né? E de oposição, de contra-hegemonia, para continuar essa reflexão. Eu acho que a gente não pode não ocupar esse espaço e deixar esse espaço morrer, né? Mas assim, que espaços a gente vai criar agora para disputar isso, né? Que espaços, num contexto tão difícil, pesquisadores, produtores culturais, produtoras culturais, pesquisadoras, autores e autoras vão começar a criar, né? Eu acho que a gente teve momentos... acho que o Lampião da Esquina é um desses marcos, né? Quando surgiu esse jornal, em 78, onde produtores culturais LGBT se uniram para criar um jornal, né? Sim. Como que a gente cria esses espaços de confluência hoje? Existe universidade sem partido?
Qual que é a tendência partidária do seu curso? A esquerda, né? Eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou um trabalhador, sabe assim? Eu sou Você acha que existe... o que você... Quando você pega o pessoal que fala assim, gay de direita, o que você pensa quando se depara com essas coisas? Eu percebo a enorme influência de uma geração que cresceu no individualismo, né? Assim, uma geração que cresceu com uma ideologia que organiza a gente pra pensar na gente. Sabe? Gente que faz, sei lá, um curso no NB que tem vários homossexuais, por exemplo, relações internacionais, né? Aí tem umas bichas insuportáveis que dizem que querem ser diplomatas porque odeiam o Brasil. Eu quero que meu país me pague pra ir pra fora. Claro que tem gente muito legal nesse curso, tá? Alunos legais de relações internacionais, desculpa, não é uma ofensa ao curso. Mas assim, é só pra gente pensar como que tem uma ideologia individualista que tá muito presente na comunidade, numa comunidade LGBT, né? Principalmente uma comunidade que acha que basta continuar sua vida, né? Tem lá seu aplicativo, a sua boate, a sua academia, tá ok, né? Mas você estava falando que você faz até um resgate da história dos LGBTs. E eu tenho a impressão do que eu escrevo, do que eu lido com internautas e tal, que a gente está chegando a um ponto que exatamente por ter feito os avanços, a população, principalmente gay, né, vou nem dizer dos trans e lésbicos e tal, tá esquecendo que já foi oprimida. Sim. E esquece a concretude da opressão, né, assim. Ou se pega como exemplo e esquece que tem um bando de gente aí, né, em outros contextos culturais, em outros contextos sociais, sofrendo pra caramba, né, e que a gente tem que lutar enquanto comunidade. O que mais que você vê saindo do conhecimento acadêmico chegando no público? Eu acho que a universidade ainda tem uma enorme dificuldade de dialogar, né? De estabelecer pontes e você vai às vezes num congresso de gênero e sexualidade, o vocabulário, as reflexões e tal é tão distante de outros espaços, né? E eu acho que a gente precisa descobrir novas linguagens. E por isso eu gosto tanto de ler a galera das artes, né? Porque eu acho que por exemplo, pra mim uma figura como Lineker, uma banda como Bahias da Cozinha Mineira. Sim. Né? Eu acho incrível esse movimento cultural que a gente tá tendo nesse sentido, né? De misturar os gêneros E aí eu acho que tanto um espaço de sujeitos que não estavam antes na universidade passam a estar e ocupar esse lugar e transformar esse lugar, quanto uma produção artística consegue alcançar mais pessoas. E eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente precisa recuperar um lugar da nossa militância cultural. Muito porque eu acho que isso estabelece pontes que a gente não está sabendo como fazer. A nossa militância política está muito bélica, ela está muito maniqueísta, ela tá muito isolada. É uma militância que eu não consigo dialogar com alguém que não defende um conjunto gigante de características iguais às minhas, senão ela rapidamente vira o opressor, vira o outro lado, enquanto o espaço político é um espaço de confluência, de dissenso. O espaço político tem que ser preservado na sua diversidade. Numa disputa de projeto de sociedade, claro, né? Não é só todo mundo diferente, tá tudo ok, todo mundo se abraçando. Não é. É um espaço de disputa, mas eu acho que a gente tem que aprender a dialogar, né? Muito bom. Então, quase no final já quero perguntar, tá no terceiro semestre já que você oferece o curso. Como que esse curso se alterou ao longo desses 3 semestres e como você acha que ele deve mudar para daqui para frente? Eu tô desesperado já, tipo, esse semestre foi difícil montar, porque quanto mais eu pesquiso, mais coisas legais eu penso em colocar e mais não cabe, entendeu?
E eu fico naquele, ai meu Deus, eu não vou tirar nada, mas eu vou acrescentar coisas. Então já é um curso megalomaníaco. Você pode começar a fazer 1 e 2. Você vai fazer eu acho que já tem, assim, como fazer 1 e 2, assim. Principalmente que o percurso do curso acaba mais ou menos ali na epidemia, nas reflexões da epidemia de HIV/AIDS, e tem tanta coisa interessante depois. E tantas outras abordagens possíveis e tal. Esse semestre, por exemplo, para ler coisas recentes, o trabalho final dos estudantes é dialogar produções publicadas nos últimos 5 anos com as produções que a gente está estudando. Justamente para dar espaço de ler umas coisas geniais que estão sendo produzidas hoje, né? Tipo, o Marcelino Freire é um produtor cultural muito interessante. A Tatiana Nascimento, que é uma poeta negra aqui de Brasília, a Angélica Freitas, que é uma poeta lésbica lá de Pelotas, que tem uma produção inacreditável, o Valdo Mota, que é uma bicha negra incrível do Espírito Santo, a Viviane Vergueiro, que tem uma produção lá na UFBA muito legal sobre transfeminismo. Então eu passei esses textos recentes pra galera fazer ponte com os textos anteriores, né? Nossa, tem que compartilhar seu Evernote comigo pra eu acompanhar o que você vai descobrindo. Que demais. Muito bem, estamos chegando ao fim já. Olha, o tempo passou, mas realmente já voou. Mas já estamos com 47 minutos já. Sempre que a gente chega ao final do programa, a gente dá a oportunidade do nosso convidado se autopromover. Então, Felipe, agora é a sua oportunidade. Autopromova-se em qualquer coisa que você quiser. Acho, sei lá, fora Temer. Vamos se organizar, vamos lutar. E eu acho, tirem essas produções culturais do armário. Eu acho que a gente precisa criar esses campos de diálogo, né? Quem quiser me achar por aí pra conversar, assim, tô no Face, Felipe Areda, e a gente cria espaços de diálogo, né? Eu acho que é muito importante a gente criar campos de discussão e conhecer as coisas interessantes que estão sendo produzidas por aí. Então é isso, eu tô aí pra conversar e ser afetado e afetar. Demais. Por favor, depois você me passa todos esses links. Eu vi que tem um monte de coisa pra estudar agora. Muito bem. Você encontra o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, em facebook.com/programa Lado B, no Twitter, em @programa Lado B, e no Google Plus, em google.com/mais Lado B. E se você quiser seguir a minha vida, também pode me seguir no Snapchat, onde eu estou como Márcio Caparica. O site é o www.ladob.com, onde eu escrevo quase todo dia. Se você for no final de cada post ou na barra lateral, vai encontrar um botãozinho para você fazer uma doação, seja uma doação única ou mensal, é graças a esse dinheirinho que você vai pingar para a gente, que a gente vai continuar funcionando. Você também pode apoiar o Lado B comprando as camisetas do Lado B, que também estão à venda no site. Essa vai vestir mensagens LGBT bacanas, desenhadas por mim, e também vai dar um suporte financeiro para o projeto. Nosso e-mail é programadobi@gmail.com. Mande sugestões, críticas, ideias de pauta, eu leio tudo. E por fim, o Lado B Podcast está a partir de todas as sextas-feiras aqui no All Música Deezer. E a partir das segundas você consegue baixar ele no iTunes e no SoundCloud. No iTunes você pode assinar e daí o programa baixa no seu celular automaticamente. Você também pode aproveitar e dar um review de 5 estrelas, que daí a gente fica mais famoso e mais conhecido. E eu acho que é isso. Começou a tocar aqui o celular, eu perdi o fio da meada. Tá lá, é isso mesmo. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação, Márcio Caparica.